Não pule esse vídeo. Se você se considera pelo menos um pouco cristão, eu preciso que você veja esse vídeo até o final. Eu só quero que você me escute. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Eu sou Luiz Felipe, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil em Mogi das Cruzes e também sou da União de Mocidade Presbiteriana, que é o grupo de jovens da minha igreja. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo, eu fico muito feliz com a sua presença. Peço que você compartilhe esse vídeo com seus familiares, amigos, você que está vendo aí do Instagram, YouTube, Facebook, curta esse vídeo, compartilhe, isso é muito importante para a gente, tá bom? Hoje é o quinto dia da nossa série de vídeos sobre o verdadeiro Evangelho, né? E eu espero que você consiga ver os 4 últimos vídeos que a gente postou, porque é muito importante, é uma sequência. Mas se você só está vendo esse vídeo, esse quinto vídeo, você vai entender ele perfeitamente. Mas seria muito bom que você voltasse e visse os outros também. Eles se complementam muito bem. Então, hoje é o nosso último vídeo, certo? E para fazer um resgate desses 4 últimos vídeos que a gente teve, a gente viu que somos totalmente depravados, né? A gente somos totalmente merecedores da ira de Deus. Nós pecamos a todo momento, seja em pensamentos, seja em ações. Nós vimos que Deus não fica satisfeito com o nosso pecado, pelo contrário, né? Ele odeia que a gente pratica os nossos pecados. Portanto, ele também odeia quem pratica os pecados, que é justamente nós, né? A boa notícia foi que Deus nos justificou, né, pela morte de Jesus Cristo. Então agora nós somos vistos como justos perante Deus e não mais somos odiados pelos pecados que praticamos, apesar de Deus ainda odiar o pecado. E para isso basta o nosso arrependimento verdadeiro. Basta enxergar em Jesus a nossa salvação. No último vídeo, nós vimos que tem um grande dilema da Bíblia, né, onde é errado alguém justificar o pecador, e é justamente isso que Deus faz conosco. Mas também vimos a solução para esse dilema, que é a propiciação, né? Ou seja, toda a ira que Deus sente, que Deus deveria sentir contra nós, foi derramada em seu Filho, Cristo Jesus, restabelecendo o nosso relacionamento com Deus. O que sobra para eu falar hoje então? Já vimos o problema do ser humano, a solução de Deus, a morte de Jesus e a nossa salvação nele. Hoje veremos o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou. E pode ser até que você evite um pouco usar essa palavra, né? Ressurreição. É um milagre muito grande, né? Será que isso aconteceu de verdade? Será que nós podemos simplesmente, não vamos pensar nisso? Será que podemos simplesmente ignorar quando os religiosos falam a respeito disso, a respeito da ressurreição? A resposta é um completo não. E eu vou explicar o porquê. Em 1 Coríntios 15, de 3 a 8, nós lemos o seguinte: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12 discípulos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por nascido fora de tempo. Aqui Paulo fala claramente que Jesus, depois de ter morrido, ressuscitou e foi visto por pelo menos 500 pessoas de uma só vez. Muitas pessoas acreditam que os discípulos que viram Jesus ressurreto, né, estavam delirando, estavam loucos ou estavam tendo visões. E ok, os 12, né? Penso que os 12 fizeram isso. Mas o que dizer de 500 pessoas ao mesmo tempo? Esse é um dado extremamente importante para provar a ressurreição de Jesus, principalmente porque enquanto Paulo escrevia essa carta à igreja de Corinto, as pessoas que viram Jesus ressurreto ainda estavam vivas. Essa carta foi escrita só 55 anos depois de Cristo. Ou seja, existiam pessoas ainda vivas que viram Jesus ressurreto. E caso alguém duvidasse, né, dessa afirmação, era só ir perguntar para a pessoa se ela realmente tinha visto isso. Outra questão muito importante que pode provar a ressurreição de Jesus é a perseguição que aconteceu à igreja primitiva, ou seja, a igreja dos primeiros séculos, das primeiras décadas. Veja bem, se você quer espalhar uma mentira de que alguém ressuscitou, você morreria por essa mentira?
Ou seja, digamos que você queira espalhar que viu o Michael Jackson vivo, por aí. Você defenderia essa afirmação mesmo que ela custasse a sua própria vida? Porque os mártires da igreja primitiva defenderam com suas próprias vidas que Jesus tinha ressuscitado. E não foi só uma pessoa, foram centenas, milhares, que morreram por acreditarem e alguns até por verem que Jesus tinha ressuscitado. Essas pessoas não estavam loucas. Elas tinham plena convicção no que acreditavam e no que viram. Elas não teriam motivo para mentir. Pelo contrário, elas só tinham motivo para negar Jesus Cristo e fingir que nada aconteceu, mas confirmaram até a sua morte. Se você ler a Bíblia, verá que quando Jesus foi crucificado, a poeira deu uma baixada. Os discípulos simplesmente voltaram para suas vidas normais. Mas logo no livro de Atos, depois dos 4 livros que contam a história de Jesus, os 4 evangelhos, vemos uma ascensão da igreja. Nós vemos os trabalhos missionários evangelísticos, a morte dos cristãos e a perseguição da igreja pelo Império Romano. O que provocou essa mudança tão bruta? A ressurreição de Jesus. Sem ela, o cristianismo teria durado poucos dias e não 2000 anos. A ressurreição nem era o meu ponto principal hoje, mas eu precisei comentar sobre isso para chegarmos à conclusão de todas as coisas que eu falei. Jesus está vivo. Mais de 2000 anos se passaram desde a sua morte, mas ele ainda vive e está sentado ao lado direito de Deus. 1 Pedro 3:22, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. E o que isso muda na sua vida? O que muda o fato de você acreditar ou não em um Deus que está vivo, em um Salvador que está vivo? Eu não vou responder essa pergunta, eu quero que você reflita aí e responda sozinho. Porque para Ele ser o Senhor de nossas vidas, devemos nos submeter a Ele. Para que nós realmente tenhamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, devemos nos submeter a Ele e às ordens de Deus. Você tem vivido dessa forma? Você tem vivido da forma em que o único Deus exige que você viva? Porque se você não vive de acordo com isso, de acordo com o que a Bíblia fala que a gente deve viver, você está negando a Jesus. E olha o que o próprio Jesus fala a respeito disso. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Você se preocupa com a sua vida eterna? Porque esse Jesus, que está vivo, um dia voltará para buscar os que são dele. Os que seguiram as suas ordens aqui na terra para passar a eternidade com Deus no céu. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Eu peço que você compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares, curta e compartilhe esse vídeo que é muito importante para nós. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz lhe encharque o coração. E até, nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão.